Fala, gente boa de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Tomara que sim. Ó, bora falar de uma coisa polêmica hoje, não é? Eu nem sou tão dado a polêmica assim, mas essa merece a apreciação e a sua atenção. Então, fica até o final. O pessoal sempre diz assim: Boni, você esquece de pedir o pessoal para curtir, para compartilhar, para se inscrever, então faça todas essas coisas. Eu não tenho muita pegada de YouTube. Tá, tema de hoje, então. A gente estava discutindo sobre um determinado assunto, nós estávamos falando sobre a homossexualidade. Na verdade, eu nem estava discutindo, eu estava ouvindo pessoas discutindo na minha frente. E aí, uma pessoa perguntou para mim qual era a minha opinião sobre o assunto. E eu disse à pessoa que eu não tinha opinião sobre o assunto. Ela disse: Ora, mas como você não tem opinião sobre o assunto? Eu disse: Não tenho. Eu tenho opinião sobre o movimento, não é? Eu acho o movimento uma coisa nociva. Mas quanto o indivíduo, eu não tenho opinião sobre o indivíduo. Aí ele disse: Mas você não é um cristão? Eu disse: sou um cristão. Eu disse, pois é, mas está escrito na Bíblia que isso é errado, que isso é pecado. E eu disse para ele: Olha, o fato de estar escrito na Bíblia não quer dizer que está em Cristo. E ele surtou. Aquilo ali foi assim, como se fosse um tapa na cara para ele. Ele, como assim? Quer dizer que Cristo contradiz a Bíblia, etc e tal? Eu disse, calma, não é bem assim. Enfim, tem muita coisa que está na Bíblia, mas que não está em Cristo Jesus. Aí ele pirou, se você me der uma oportunidade, eu posso te explicar. Aí eu comecei a explicar para ele, olha, por exemplo, está escrito na Bíblia que a gente não deve comer camarão, nem carne de porco, mas isso não está em Cristo. Está escrito na Bíblia, por exemplo, que a mulher, quando tiver no seu fluxo menstrual, ela é imunda. E quem tocar nela vira imundo. E o que ela tocar fica imundo. Isso também não está em Cristo. A mulher do fluxo do sangue tocou em Cristo. E Jesus se tornou imundo. Eu disse, está escrito na Bíblia que a mulher que foi pego no ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. Mas isso não está escrito em Jesus. Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, assim, eu poderia passar aqui o vídeo todo falando de muitas coisas que está escrito na Bíblia, mas que não está em Cristo Jesus. E o próprio Cristo, no Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, ele vai falar disso. Ele fala assim, olha, o que é que está escrito? Né? E está na Bíblia. Ele fala assim, está escrito, não cometerás adultério. Não, eu não digo isso. Em mim está escrito o seguinte, se você somente intentar no seu coraçãozinho, na sua cabecinha, contra a mulher de alguém, você já cometeu adultério por ela, com ela. O que é que está escrito? Quando você largar a sua mulher, você vai dar a ela a carta de desquite. Com essa carta, ela pode se envolver em outro relacionamento. Não, 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 não. Em mim, não. Em mim, eu digo diferente. Que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Você está casado e casado para sempre. Eu não sou a favor do divórcio. Não é? O que é que está escrito? Amem os vossos amigos e aborreçam os vossos inimigos. Não, 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 não está escrito, mas em mim não. Eu digo, amem os vossos amigos e orem pelos que vos perseguem. Olha, o que é que está escrito? Olho por olho, dente por dente. Não, 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 não. Em mim não. Eu digo o seguinte, em mim está assim, ó. Se te baterem, dê a outra face. Se te obrigarem a caminhar uma milha, vai duas. Se te roubar a bolsa, dê também o seu alforje. Aí talvez você fale assim, ah, Boni, mas aí você só pegou exemplos do Antigo Testamento. Mas tudo que está escrito no Novo Testamento está em Cristo. Eu digo, não, não, não está. Por exemplo, a gente vai ver o apóstolo Paulo dando instrução à igreja de Corinto que as mulheres devem ficar caladas na igreja. Isso não está em Cristo. Isso foi uma coisa circunstancial. Você vai ver o apóstolo Paulo dando instrução de que as mulheres, né, não devem cortar o cabelo. E se elas forem fazer isso, que usem o véu. Mas isso não está em Cristo. Foi um ensinamento circunstancial. Então, assim, muitas coisas que foram ensinados, não foi que a Bíblia ensinou errado,
Não é que isso esteja contradizendo a doutrina de Cristo. Muda-se o aplicativo, mas preserva-se o princípio. Por exemplo, vou lembrar de um aplicativo muito bom. A proibição de comer carne de porco. A gente sabe que a carne de porco é uma carne que tem uma exigência de trato muito cuidadoso. Agora você imagine quando Deus proibiu aquele povo de comer carne de porco, quando eles estavam saindo do Egito e atravessando o deserto de Sinar. Então, assim, eles não tinham uma cozinha, eles não tinham infraestrutura, eles não tinham como trabalhar bem uma carne. Então, o que Deus disse? Olha, não coma carne de porco, porque você não tem como tratar uma carne imunda como essa, não é? Uma carne dessa vocês podem comer, vocês podem passar mal, vocês podem morrer. Então, assim, simples. O princípio é, eu quero cuidar da saúde de vocês. Vamos dar outro exemplo. Os escravos, o povo de Israel passou 400 anos no Egito trabalhando como escravo. Então, assim, eles não tinham uma vida social, não tinham uma vida familiar. Escravo não sabia quando ia trabalhar, se de manhã, se de tarde, se de noite, não tinha direitos, não é? Então, o homem, quando tinha sua necessidade de homem, de macho, poderia possuir a sua mulher quando bem entender e quisesse, não respeitando a regra em que a mulher está naqueles dias, né? Então, olha, a mulher nessa época vai ficar imunda. Você não pode tocar nessa mulher nesse período. Respeite o corpo dela nesse momento. Então, o princípio era preservar a integridade física e até emocional da mulher. Não é que de fato ela estivesse imunda, mas a pedagogia, o linguajar, não é? Para que as pessoas pudessem entender naquela época era exatamente esse. E assim a gente vai contextualizando a aplicabilidade dessas regras que não estão em Cristo em vários momentos, porque a intenção, o porquê, o motivo é 100%, é bom, mas o tempo passou, a circunstância mudou e isso já não é mais necessário. Muito bem. Voltando para o início da nossa fala aqui. Então a gente não encontra Cristo falando sobre sexualidade, não é? Nos evangelhos. Nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Então, se Jesus não teve uma opinião, e com certeza Jesus conviveu com pessoas que tinham comportamento homossexual, com certeza, sempre existiram os homossexuais, né? Sempre existiu gay em todos os momentos da história. E o que foi que Cristo falou para essas pessoas? Nada. É exatamente isso que eu tenho para falar para essas pessoas. Nada. E era só isso que eu queria dizer para ele. Então, assim, eu não tenho para dizer que é bom, para dizer que é ruim, para dizer que é do bem, que é do mal. Eu não digo nada, porque eu não sou um seguidor da Bíblia. Eu sou um seguidor de Cristo. Os ensinamentos de Cristo estão na Bíblia. Então, olho para a Bíblia e vejo o que Cristo fala sobre isso. E é exatamente isso que eu tento viver. Porque eu entendo que a minha missão existencial é me parecer com Cristo todos os dias, em palavras, atitude, ações e pensamentos. Eu espero que você tenha compreendido meu ponto de vista e eu espero que essa palavra tenha, de alguma forma, trago luz, né? Não só sobre esse assunto, mas sobre tantos outros assuntos na sua vida. E eu espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração. Fique com Deus.